E aí, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula nos nossos estudos nos livros de Samuel. A gente está agora no 1 Samuel, indo agora para o fim da história de Saul. Semana passada a gente não conseguiu postar uma aula aqui, mas estamos de volta hoje, semana que vem de novo, tudo certinho. Espero que você esteja gostando das aulas, espero que você esteja aprendendo com as aulas, mas acima disso eu espero que você esteja praticando e sendo transformado por essas aulas. A gente sabe que conhecimento bíblico por conhecimento bíblico só incha, mas é a prática, é a transformação através do Espírito Santo que realmente leva a uma consolidação daquilo que a gente está estudando, senão não vale de nada. Mas hoje então a gente vai chegar numa nova parte, num novo momento da história, que é a queda de Saul. A gente vai englobar mais ou menos dos capítulos 13 a 15, alguns versículos vão ser pulados, a gente mais uma vez, como tem sido dito desde o início, não vai focar versículo por versículo, mas é a história, é um panorama, né? O nosso curso da Bíblia aqui é o curso de panorama da Bíblia, então a gente tem visto as histórias, a gente tem visto as ideias principais dos livros, das histórias, e assim a gente vai aprendendo. Por isso que é importante que você leia na sua casa. Então leia essas histórias na sua casa, antes da aula, antes da gente estudar, ou depois também, da maneira como você preferir, achar melhor. Mas leia o texto completo, é muito importante e não é difícil, não são muitos capítulos por semana, e pelo contrário, às vezes a gente fica 2 capítulos numa aula, 3 capítulos, 4 capítulos no máximo. Se você lê um capítulo por dia, você já passa a nossa aula, já consegue ler mais do que a gente vai englobar em uma aula, beleza? Então vamos orar para começar. Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado por mais uma aula, obrigado porque nós sabemos que o Senhor é o nosso professor. É o Senhor que nos ensina através da sua palavra, através do teu próprio livro. Então nós pedimos, primeiro queremos agradecer pelo privilégio que a gente tem de ter contato com o próprio autor desse livro, né? E de sermos ensinados diretamente por Ti, e pedir que o Senhor venha através do seu Espírito e transforme a nossa vida a partir daquilo que a gente aprender. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, a queda de Saul. Então, Saul, consolidado rei, lidera Israel numa batalha contra os filisteus, que estavam mais furiosos do que nunca, deixando os israelitas apavorados. Em Gilgal, o povo esperava com Saul pela chegada de Samuel, para que o profeta ofertasse o holocausto em nome de Israel, intercedendo pelo povo no momento de guerra. Então, contexto aqui, Saul foi consolidado rei, a gente viu na última aula que ele agora oficialmente é o rei de Israel, já lidera o povo em vitórias, já é um guerreiro de sucesso ali, nos lembra muito os juízes, né, que tinha antes de existir rei em Israel, existiam juízes em Israel. Lembra muito a maneira como os juízes eram, né, grandes guerreiros muitas vezes que lideravam o povo em vitórias e libertavam o povo. Agora então o contexto é que Saul está liderando o povo de Israel na batalha contra os filisteus estão realmente muito furiosos. E eles estão todos escondidos, os israelitas se escondem em buracos, em cavernas, com medo dos filisteus, todo o povo de Israel está angustiado e apavorado. E tinha sido combinado entre Samuel e Saul, que Saul devia esperar Samuel chegar depois de 7 dias, ali em Gilgal, e Samuel ia oferecer um holocausto ao Senhor. O Samuel, o profeta, né, do povo, ia interceder pelo povo de Israel ao Senhor nessa batalha. Mas então a gente chega num momento muito importante, no versículo 8 do capítulo 13, abre a sua Bíblia aí, ou vai acompanhando com a gente pelos slides. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou: o que foi que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui e que você não vinha no prazo combinado e que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel, mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Gente, o que aconteceu aqui? É importante a gente entender o que está acontecendo aqui. Hoje, a gente, quando olha para a história de Saul, desde o início, pelo menos é uma dificuldade que às vezes eu tenho,
Desde o início, quando ele é lá escolhido por Deus, eu já vejo ele como o vilão da história. Cara, Saul não era o vilão da história. Saul não é o vilão da história no sentido de que ele era um homem mau desde o início e tudo que ele fazia era mal. Muito pelo contrário, se você for ver, e como a gente tem visto, a primeira parte do reinado de Saul foi de vitória. No fim do capítulo 13 mesmo, a gente vê que o reinado de Saul foi um reinado de vitórias. Por muito tempo, Saul liderou Israel em muitas vitórias. Os estudiosos chegam à conclusão de que Saul reinou por mais ou menos 40 anos em Israel. Então, assim, Saul foi um bom rei por muito tempo, mas Saul passou a desobedecer o Senhor. Essa é a história da aula de hoje. A história da aula de hoje é sobre a queda de Saul, como que Saul vacilou tantas vezes contra Deus e acabou vacilando contra o próprio povo e acabou caindo, né? Acabou caindo. Então, a verdade é que o que acontecia aqui é que tinha sido combinado entre Saul e Samuel que Saul esperasse Samuel como profeta para que Samuel intercedesse pelo povo em holocaustos, em sacrifícios. Mas quando Saul começa a ver que o povo está se espalhando ali, não está com paciência, ele é tomado por impaciência e decide sacrificar ao Senhor. Muitas vezes a gente pensa que o problema aqui foi Saul ter sacrificado, como se o rei não pudesse fazer isso, era papel ali do Samuel, o Saul não tinha o direito de fazer isso. A verdade é que não é problema o sacrificar em si, não foi esse o pecado de Saul. Né? O pecado de Saul não foi oferecer o sacrifício no lugar de Samuel, como se ele não pudesse fazer isso. Porque depois a gente vê Davi faz isso, né? Salomão faz isso, o próprio Saul faz isso outras vezes, de forma que não é pecado, não é errado. O problema aqui, a desobediência aqui, é a impaciência de Saul e ele fazer algo que foi contra explicitamente o combinado com Samuel. Uma direção que ele tinha de Samuel, consequentemente uma direção que ele tinha do Senhor, de esperar Samuel nessa situação para que Samuel oferecesse o holocausto. Ele olhou para as circunstâncias, como ele mesmo disse, que ele é forçado pelas circunstâncias, né? Cara, isso não existe. E ele faz lá, ele oferece o holocausto e as ofertas pacíficas. A verdade, gente, é que a gente tem falado sobre isso em alguns estudos aqui. Quando nós olhamos para as circunstâncias, muitas vezes nós vamos encontrar desculpas, não justificativas, mas desculpas mesmo, para desobedecer às ordens claras do Senhor. Mas a verdade é que a Bíblia nos ordena o tempo todo, esse livro inteiro aqui, é um conjunto de histórias que nos fazem entender que Deus exige obediência e é completa. É apesar das circunstâncias, não existe essa de como Saul fala para Samuel, fui forçado pelas circunstâncias e desobedeci. Não existe isso. Saul claramente ele olha e se desespera. Ele vê o povo se espalhando, não estavam esperando Samuel, e ele como rei, como líder, ele tinha a obrigação de segurar o povo ali ou resistir até o fim ali, ele ficar ali. Mas não, ele se desespera, ele vai e é forçado pelas circunstâncias, e isso é ruim. Então Samuel diz para ele que ele cometeu um pecado, e ele já conta para Saul que Deus buscou para ele um homem segundo o coração dele. Essa frase, um homem segundo o coração de Deus, ela é muito conhecida por nós, quando a gente conhece a história do próximo rei de Israel, né? E a verdade é que Saul não foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele não guardou o que o Senhor lhe tinha ordenado. Daí a gente chega aqui no voto insensato. A partir daqui, gente, é muito interessante, a partir dessa primeira desobediência aqui, muitas outras desobediências vêm, muitas outras tolices vêm. Esse voto insensato aqui não é diretamente uma desobediência a uma ordem expressa do Senhor, mas é uma tolice, como o próprio texto diz, né? Como o título aqui diz, né? Um voto insensato. Talvez na sua Bíblia esteja escrito o voto tolo de Saul, o juramento insensato, porque Saul agora faz uma besteira. Ele é orgulhoso. Tem um comentarista que é o Wiersbe, que ele divide o pecado de Saul, né, a distância dele de Deus, o que leva ele à queda, em 3 erros, em 3 tipos de vacilos de Saul. Né? O primeiro é a impaciência, como a gente acabou de ver. O segundo é o orgulho, que é o que a gente vai ver agora. E o terceiro é a desobediência expressa, que é o que vai acontecer agora, ainda nesse capítulo, ainda nessa aula, na verdade. Bom, o voto insensato. Jonatas, filho de Saul, tem um plano audacioso para atacar uma guarnição dos filisteus. Nesses capítulos aqui, especialmente no 13, 14, a gente vê que Jonatas é um grande guerreiro. Jonatas muitas vezes lidera o povo em uma vitória ali, em algum momento ele tem alguma estratégia,
E Saul, inclusive, conta para ele a vitória. Você viu como Saul conseguiu, né, derrotar os filisteus, ou enfim. Mas Jonatas é um cara que tem o dom, ele é realmente um bom guerreiro, ele tem boas estratégias, ele tem um plano aqui audacioso, depois você lê na sua Bíblia aqui do versículo 1 até o 14, para atacar uma guarnição dos filisteus ali. E isso leva à grande vitória dos israelitas ali nessa batalha contra os filisteus. No ataque, coincidentemente, entre aspas, né, como a gente fala aqui, cristocidentemente, um terremoto acontece, levando os filisteus a debandarem, cheios de terror. É muito incrível essa história, porque Jonatas ataca uma pequena parte do exército, aquilo traz um terror àquela galera, e ao mesmo tempo Deus manda um terremoto, e todo o povo filisteu se enche de muito medo, inclusive chega uma parte que eles começam a se atacar, é uma loucura mesmo. E os israelitas conseguem derrotar os filisteus, então Deus, mais uma vez, age em favor do seu povo. E aí no versículo 24 do capítulo 14, a Bíblia diz assim: naquele dia, os homens de Israel estavam angustiados, porque Saul havia levado o povo a fazer um juramento, dizendo: maldito o homem que comer algo antes de anoitecer, antes de eu me vingar dos meus inimigos. Jonatas, que nada sabia sobre o juramento que seu pai ia obrigar o povo a fazer, prova do mel que havia no chão, recuperando as forças. Então, gente, olha só. O Saul, ele faz esse voto, né? Ele tem essa ideia brilhante, ironia, né, à parte, mas ele realmente tem a ideia de fazer um juramento ali, que alguns comentaristas vão realmente trazer como um orgulho, né? Ele estava sendo orgulhoso. Ninguém vai comer nada até que eu derrote todos esses filisteus. E o povo enche de cansaço, eles estavam angustiados por causa disso, porque eles não estavam comendo. Imagina, uma guerra, é uma batalha, realmente o máximo da força humana sem comida, né? E Jonatas não sabia disso, eles chegam num lugar onde tem alguns favos de mel no chão, e Jonatas pega um mel, né, um favo de mel e come. E a Bíblia diz que os olhos dele voltam a brilhar, na hora ele volta a ter forças, né? Mas ele não podia ter feito isso, ele não podia ter comido por causa daquele juramento que ele nem sabia. Então, no dia seguinte, quando Saul consulta o Senhor, este não responde. Deus não responde Saul quando Saul vai falar com ele. Saul vai, antes de atacar mais uma vez os filisteus, Saul decide orar a Deus, né? Consultar o Senhor para saber se ele realmente devia atacar dessa forma, enfim, como que ele deveria fazer, e Deus não responde Saul. Daí, Saul entende que algum pecado tinha sido cometido entre o povo. Após um sorteio, descobre-se que Jonatas que tinha pecado, ao quebrar o juramento de seu pai. Saul decide matá-lo, mas o povo protege Jonatas. Então, isso é uma história que não é muito importante para o desenrolar da história, mas leia na sua Bíblia. Mais uma vez você vê a insensatez de Saul o tempo todo. E ele está prestes a matar o próprio filho ali por causa de um juramento que ele mesmo fez. O povo protege Jonatas. No original do hebraico, a Bíblia usa a palavra resgata Jonatas. Então o povo resgata Jonatas. Provavelmente eles deram algum sacrifício de algum animal ou com dinheiro mesmo. Existia cláusulas na lei do povo de Israel, para salvar uma pessoa num caso como esse, né? Enfim. Então a gente chega no grande ápice dessa história da queda de Saul, que é Saul é rejeitado por Deus. Leia na sua Bíblia aí no capítulo 15, a gente vai começar a ler agora, no versículo 1 ao 3, Samuel disse a Saul: foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que ele fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saiu do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Presta atenção, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém, mate mulheres, homens, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul ele vai até os amalequitas, ele lidera esse ataque é vitorioso, eles conseguem derrotar os amalequitas ali. Mas quando é na hora de realmente destruir todas as coisas, ele decide não destruir todas as coisas. Ele teve uma ordem expressa do Senhor, específica do Senhor, e ele decide não fazer. Então ele decide poupar a vida de Agag, ele decide poupar os melhores animais, ele decide poupar tudo aquilo que era bom aos seus próprios olhos, aos olhos dos soldados, aos olhos daquela galera de Israel que estava ali. Então, ele realmente decidiu desobedecer o Senhor, claramente. Então a palavra do Senhor veio a Samuel, dizendo: lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras.
Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Bom, talvez na sua Bíblia esteja escrito assim: arrependo-me de haver constituído Saul como rei. Talvez você pense assim: nossa, Deus se arrepende, né? A gente sempre fala que Deus não é homem para que se arrependa e tal. A verdade é que a melhor tradução não é arrependimento. Quando a Bíblia diz eu me arrependo, você pode perceber que a maior parte das traduções mais novas não usa a palavra arrependimento, porque a tradução correta, aquilo que expressa realmente o sentimento de Deus nesse momento, era de lamento, não de arrependimento, como se ele tivesse se enganado e, poxa vida, agora eu preciso me arrepender disso que eu fiz. Não é isso. A verdade é que a gente tem conversado sobre isso aqui algumas vezes. As ameaças que Deus faz muitas vezes e as promessas que Deus faz muitas vezes nesse contexto são condicionadas à resposta que o ser humano vai dar. Então, assim, lembra no caso de Eli, quando Deus diz que Eli era o cara dele lá no sacerdócio e a família dele ia ser do sacerdócio. Quando Eli vacila, quando ele peca contra Deus, Deus diz que se arrepende, né? Deus lamenta por ter constituído ele como sacerdote e não ia mais ser assim. O que Deus está fazendo ali? Ele está falando assim, ó, te prometi algo, mas você não cumpriu a sua parte do acordo. Eu te prometi algo, mas você vacilou contra essa promessa. É como se você tivesse rasgado o contrato, talvez, algo do tipo. Então, isso significa esse arrependimento de Deus. Ele está mudando agora a maneira como ele vai lidar daqui para frente com essa pessoa, porque essa pessoa não agiu de acordo com o que ela deveria agir para que a promessa, né, de uma dinastia de Saul fosse consolidada. Então, Deus não se arrepende. Deus, ele lamenta. Deus, ele sente por ter acontecido o que aconteceu. Ele sabia desde o início o que ia acontecer, ele não foi pego de surpresa, mas ele muda daí pra frente a maneira como ele vai lidar com Saul e toda essa situação. Isso que é. Então, quando você lê arrependimento na parte de Deus, leia lamento, que é essa a sensação, é essa a ideia que o autor queria expressar, é essa a ideia que Deus quer expressar quando a Bíblia diz isso. No versículo 13 até o 15, Samuel encontrou Saul e este lhe disse: que você seja bendito do Senhor. Saul fala para Samuel: executei as palavras do Senhor. Cara, que cínico, né? Mas Samuel perguntou: então que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos e o mugido de bois que estou escutando? Saul respondeu: trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Gente, é muito louco, porque a ordem do Senhor não era assim, subjetiva, e aí Saul podia interpretar o que ele quisesse. Não, Samuel foi e disse exatamente o que Deus queria de Saul. Exatamente. Quando Samuel chega e Saul diz: bendito, que você seja bendito do Senhor, eu executei as palavras do Senhor, ele está sendo cínico, porque ele sabe que não executou. Ele sabe disso, ele está agindo de acordo com o que ele queria mesmo, ele desobedeceu claramente o Senhor. E aí Samuel ouve isso enquanto ele escuta o barulho dos animais que estão vivos ainda, que Saul devia ter matado. Então, assim, realmente Saul vacilou mesmo, Saul desobedeceu claramente a voz do Senhor. Então, no versículo 20, então Saul disse a Samuel: pelo contrário, eu não desobedeci, né? Dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou do despojo ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Então, Saul, ele insiste em colocar ainda como se... Não, isso aqui é para Deus, então não tem problema desobedecer o Senhor, se é pra, depois eu vou oferecer para ele isso aqui, né? Gente, não é assim que funciona. Daí Samuel fala assim: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Olha, gente, é pesado isso aqui. É muito forte o que acontece aqui, porque Saul estava num declínio absurdo, todo dia ele vacilava diferente, toda batalha, todo momento ele estava errando de uma forma diferente, e agora chegou o ápice dele ouvir o que Deus estava falando e ele fazer exatamente o oposto, e ainda colocar a culpa nos outros, como ele sempre estava fazendo,
e jogar ainda uma responsabilidade para Deus. Tipo, não, mas isso aqui é para oferecer para o seu Deus aí. É tipo muito, muito diferente do que Deus desejaria de um servo dele. Muito diferente. Nada parecido com o coração do Senhor. E aí tem essa frase, essa parte do texto aqui que Samuel diz que é muito, muito importante para a gente. Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? O Senhor deseja obediência mais do que o cumprimento de regras, mais do que, entre aspas, né, mais do que o oferecimento de holocaustos e sacrifícios, que também ele deveria fazer, eles deveriam fazer, né? Mas antes disso, não adianta nada você oferecer uma adoração ao Senhor, obedecer cláusulas, né, e regras de um relacionamento ali nessa religião, se você não obedecesse o Senhor realmente, né? Não dá para obedecer uma parte e desobedecer em outra, achar que Deus vai achar legal tudo. Então Samuel ele decide se virar e ir embora, e depois que ele dá essa, né, falando que Deus já tinha rejeitado ele como rei, Saul fica insistindo ele para que ele fique, e aí no versículo 27, quando Samuel se virou para ir embora, Saul o segurou pela borda do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. Também a glória de Israel não mente nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. Olha só, Samuel vira no profeta e já começa a falar. Ele usa aquela situação para dizer o que Deus queria dizer para Saul. E aqui é onde ele fala exatamente o oposto do arrependimento que a gente tinha falado aqui, né? Deus não é homem para que ele se arrependa, ele não muda de ideia. E ele está dizendo aqui que Deus agora já tinha determinado que ele ia escolher uma outra pessoa para o rei, um homem melhor do que Saul. Imagina para Saul ouvir isso, né? Mas Saul estava pedindo do jeito que ele estava desobedecendo a Deus. Então, por fim, o próprio Samuel vai lá e mata o rei dos Amalequitas, Agag. E aí no versículo 35 a gente vê até o final de sua vida, Samuel nunca mais viu Saul. Porém tinha pena de Saul. E o Senhor lamentou haver constituído Saul como rei sobre Israel. Gente, que triste, mano. Que triste. Essa história é muito triste. É muito triste porque, às vezes, a gente, como a gente sempre fala aqui, a gente tem o costume de olhar para esses pecados do Velho Testamento e julgar bastante, né? Tipo, olha essa galera, olha o povo de Israel vacilando, toda hora pecando, se voltando contra Deus, rejeitando o Senhor, Hofni e Finéias, Eli, né? Direto, agora Saul. Nossa, mas assim, são homens que foram homens de Deus em algum momento, especialmente Saul. Ele foi escolhido por Deus para esse trabalho. E a gente já entra aqui nas nossas lições, né? Uma só, hoje a gente vai focar em uma coisa mesmo que o texto nos mostra, que é a obediência completa. Deus deseja a obediência completa. Mas quando a gente olha para essas pessoas, para esses homens de Deus, a gente percebe que, como Saul, Deus foi com ele. Lembra da última aula, quando a gente viu que quando o Senhor escolheu Saul, quando Samuel ungiu Saul, o Espírito do Senhor se apoderou de Saul e deu um novo coração para ele? O que explica isso? O que explica essas pessoas se transformarem realmente em pessoas que rejeitam diretamente o Senhor? Sabe, que decidem se virar contra o Senhor, sabe, quase que cerrar os punhos contra os céus e dizer: eu faço do jeito que eu desejo fazer. Cara, é muito tenso isso, é muito tenso, porque nós somos assim, é a mesma carne, é a mesma natureza, a natureza de Saul e a nossa natureza é a mesma. Nós somos seres humanos, nós naturalmente rejeitamos o Senhor. Se tem algo que nós temos compreendido no livro de Samuel é que nós, seres humanos, somos propensos a rejeitar o Senhor em tudo que a gente faz. Você é propenso a rejeitar o Senhor em tudo que você faz. E olha só, Saul, ele tinha o Espírito Santo visitando ele, empoderando ele para fazer certas coisas, ou seja, ele tinha ali um novo coração que Deus tinha dado para ele. Mesmo assim, ele acaba nessa queda, acaba sendo rejeitado pelo Senhor. É muito triste, é muito triste. Deus deseja a obediência completa, gente. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 19, que nós não devemos apagar o Espírito. Nós não devemos apagar o Espírito em nós. O que significa isso? Significa que se eu pecar, o Espírito vai embora de mim? Não, nós não cremos nisso, isso não é verdade. Mas o que significa? A Bíblia fala sobre entristecer o Espírito, a Bíblia fala no Novo Testamento sobre apagar o Espírito. Isso acontece por meio justamente dessa distância que a desobediência causa na nossa vida.
Muitas vezes nós vivemos em desobediência, assim como Saul viveu. E quando nós entendemos uma ordem do Senhor, quando nós entendemos e temos acesso, principalmente pela palavra do Senhor, que é a Bíblia, né? Quando nós temos acesso àquilo que nós devemos fazer, e é claro, e a gente sabe, a gente tem o Espírito Santo, se nós cremos em Jesus, nós sabemos o que nós precisamos fazer, nós sabemos o que nós precisamos praticar e decidimos desobedecer, nós estamos fazendo exatamente isso, apagando o Espírito, silenciando ele em nós. Apagar o Espírito não significa retirar ele de nós, mas silenciá-lo. Silenciá-lo. Quando nós decidimos começar a desobedecer a voz do Espírito, o Espírito começa a falar menos ainda. Começa a nos chamar menos atenção. Começa a nos levar menos ao arrependimento, porque nós estamos silenciando ele. E Deus nos livre de silenciarmos o Espírito. Deus nos livre, Deus te livre disso, Deus me livre disso, de nós realmente apagarmos o Espírito em nós, sabe? E acabarmos mergulhados na desobediência, no pecado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Histórias como essa de Saul não são belas, são tristes, né? A gente não deve comemorar a derrota de ninguém, a rejeição de ninguém. É verdade que isso é muito triste, é realmente muito triste. Mas Deus é fiel ao seu próprio nome, à sua palavra, e é o que Deus tinha dito que ia acontecer. Se houvesse desobediência, é o que Ele continua dizendo. Então, que nós possamos realmente prestarmos atenção. Deus deseja a obediência completa. Não seguir pelas circunstâncias. Nunca diga assim, eu fui forçado pelas circunstâncias para fazer algo. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 10 que ninguém é tentado além da própria capacidade de suportar. O Senhor não permite que isso aconteça. Ou seja, você nunca é forçado a pecar. Eu nunca sou forçado a pecar. Se nós somos cristãos, se nós temos Cristo, o Espírito Santo habitando em nós, nós não somos mais escravos do pecado, nós não somos mais forçados a cair em nenhuma tentação. Não existe circunstância grande o suficiente que te leve, me leve a praticar um pecado acima das nossas forças. Eu fui forçado a fazer isso. Não, você não foi. Nós não fomos. Nós temos hoje a escolha, nós somos livres, somos escravos de Cristo. Devemos ser escravos da obediência a Jesus. Isso sim. Não existe essa de ser forçado pelas circunstâncias a pecar. Nós devemos obediência completa ao Senhor. É isso que Ele deseja de nós, é isso que Ele exige de nós. Espero que você tenha compreendido isso, que você possa viver dessa forma, para que nós sejamos realmente pessoas segundo o coração do nosso Pai Celestial. Pai, muito obrigado por essa aula, obrigado porque o Senhor tem nos ensinado e falado ao nosso coração, pelo menos tem falado ao meu coração e me ensinado como que realmente o Senhor deseja que eu viva, de forma a ser alguém segundo o teu coração. Perdoa-nos, Senhor, por cada momento desse que nós damos uma de Saul e olhamos para as circunstâncias e nos justificamos por elas, achamos que as circunstâncias são fortes o bastante para nos levar a pecar. Sendo que se nós temos o Espírito Santo, nós não somos mais forçados pelas circunstâncias, não existe isso. Senhor, existe obediência completa. Nos ajuda a viver uma vida santa, Senhor, que te glorifique em tudo, que te obedeça completamente, em nome de Jesus. Amém. Até semana que vem, que você possa continuar com a gente, se inscreva aqui no canal e a gente se vê na próxima semana.